Nos últimos 30 anos, discutimos muito as reformas públicas, mas pouco a forma. Será que a forma jurídica importa? Vamos falar rapidinho disso. A Constituição de 1988 já nasceu grande. Ela tem, desde o início, muitas normas sobre estrutura do Estado, que é normal, sobre direitos básicos, mas também sobre políticas públicas em muitas áreas. Meio ambiente, ciência e tecnologia, recursos humanos do Estado, educação, muitos e muitos assuntos. Isso é bom ou é ruim? Pode ser positivo na medida em que ajude o avanço social. As pesquisas mostram que a Constituição de 1988, com essa quantidade de normas inicial, teve uma importância nos nossos avanços sociais. Vamos falar um pouquinho disso rapidinho, mas eu já indico esse livro, A Carta, organizado por dois acadêmicos relevantes, Naércio Menezes Filho e André Portela Souza, que discute a Constituição e o seu processo de aumento com o tempo com emendas constitucionais. As características originais da Constituição de tratar de muitas políticas públicas acabaram sendo aguçadas com o tempo. Nós fizemos uma quantidade de reformas constitucionais enorme nesses 30 e tantos anos. Obtivemos coesão para aprovar mudanças e avanços em muitos temas, mas nós também tivemos, e para obter o consenso necessário para aprovar emendas constitucionais, ceder a lobbies, a interesses específicos corporativos, em muitas áreas. Lobbies empresariais, mas lobbies também de carreiras públicas, de servidores públicos, de juízes, de promotores, de defensores públicos, que são muito fortes. Tem muita presença, muita representação no Congresso Nacional, tem uma capacidade de travar a aprovação de emendas constitucionais, a não ser que se aceite colocar algum agrado para os seus interesses. Há um lado positivo, há um lado negativo nessa nossa tendência. As pesquisas que estão relatadas e discutidas aqui, mundialmente, apontam que uma Constituição grande e que até cresce pode ser positiva. Por quê? Porque isso pode garantir coesão nacional. Se o meu interesse está garantido na Constituição, e o interesse com o qual eu não concordo também está, eu poderia gostar de mudar a norma do outro, mas tenho interesse em manter o todo, a Constituição, que garante o meu interesse também. Então, até um certo ponto, a constitucionalização de temas, por meio de uma votação que exige amplo consenso, pode ser positivo para a manutenção da estabilidade, da coesão política e social do país. Mas a partir de um certo ponto, apontam as pesquisas, isso coloca em risco a própria coesão. Isso é, na medida em que se tenha sobrecarregado o texto de tantos interesses particulares, de tantas regras contingenciais, e se tenha tanta dificuldade para ir ajustando com o tempo, como é normal com as políticas públicas, que a única solução é destruir o conjunto. Nós podemos ter ultrapassado os limites. Nós aprovamos muitas PECs relevantes, em assuntos relevantes, mas talvez nós tenhamos sobrecarregado o peso da Constituição. Aprovamos uma PEC do teto de gastos imenso há pouco tempo, da reforma previdenciária imensa há pouco tempo, do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, relevante, mas imensa. Estamos discutindo no Congresso Nacional agora pelo menos 3 grandes PECs. O Pacto Federativo, a PEC emergencial sobre o equilíbrio fiscal e agora uma PEC chamada de reforma administrativa sobre recursos humanos do Estado. Sabem quantas normas da Constituição tem sobre esse assunto, sobre RH do Estado? Eu menciono o número de palavras, pelo menos 10.000 palavras, sem contar as normas sobre previdência dos agentes públicos. 10.000 palavras. Só essa parte é muito maior do que a maior parte das constituições do mundo. Será que a única forma de nós garantirmos a estabilidade do país é ir inflando a nossa Constituição e arriscar matar a Constituição e matar também uma instituição importante que é o Supremo Tribunal Federal, que está sobrecarregado com um peso extraordinário de temas? Será que não existe outra maneira? Existe sim, é a lei complementar. A lei complementar, para ser aprovada, exige o voto favorável de metade mais um dos nossos representantes no Congresso Nacional. Portanto, a maioria da população tem que aprovar a lei complementar.
É diferente da lei ordinária, em que é possível aprovar com um quórum muito menor. Lei complementar é um instrumento para garantir a coesão nacional em torno de uma política pública, mas nós não temos utilizado adequadamente a lei complementar. Por que não pensar na desconstitucionalização de temas que estão na Constituição sem necessariamente alterar o conteúdo das regras? Como isso? Eu não preciso revogar. Eu posso simplesmente manter essas regras em vigor, que estão hoje na Constituição, mas como lei complementar. Vantagem: garante-se a coesão nacional em torno daquele assunto, mas abre-se espaço para alterações, para modernizações, para eliminação do peso do lobby. Nós precisamos pensar nisso. Há assuntos que precisam ser desconstitucionalizados sem que isso signifique pura e simplesmente revogar as normas da Constituição. Eu deixo para vocês a indicação bibliográfica desse livro e menciono o meu livro, Direito Administrativo para Céticos, que tem um capítulo que descreve o processo constituinte, o conteúdo da Constituição, com uma expressão que depois se tornou bastante forte no debate do direito público, que é a Constituição chapa branca, para desmistificar um pouco a ideia de que a Constituição é apenas uma Constituição cidadã. Ela talvez seja cada vez mais uma Constituição chapa branca, isso é, uma Constituição que só trata de lobbies, especialmente lobbies de dentro do Estado. Vamos pensar nisso. Obrigado pela sua audiência. Fique com esse canal.